Alô, voltei aqui, Music Lab 2019, agora eu tô com o Romeu Marques aqui, ó, monstro do mercado fonográfico. Honra enorme estar aqui com você, de verdade. Super obrigado pelo convite. Porra, do caralho mesmo. Obrigado. Vem cá, vamos falar de Thiago York? Vamos falar de Thiago York, vamos falar de tudo. Muita gente não sabe, mas antes do Thiago começar o trabalho dele com o Simas, ele acabou de me contar a transição, inclusive. O empresário era ele, foi quando a gente se conheceu. E eu queria que você falasse um pouco de Thiago York, inclusive a história dele cantar inglês, que muita gente fica sem saber por que era inglês e como que virou para português. Então, na realidade, eu nem me lembro como o Thiago apareceu, mas assim, conheci o Thiago, primeiro me encantei pelo trabalho, me encantei pela pessoa. Quem conhece o Thiago vai se apaixonar, é um cara muito bacana, sabe muito o que ele quer. E o Thiago foi criado fora do Brasil. Então a primeira fase de infância dele, ele mora na Inglaterra. Volta para o Brasil, fica alguns poucos anos, vai para os Estados Unidos, pré-adolescente, e continua essa formação, né, do cérebro pensando em inglês. E aí ele volta para o Brasil e fica naquele... Ele ia para os Estados Unidos trabalhar nas férias para conseguir guardar grana para poder investir na música dele, mesmo com o apoio da família. E aí ele começa a escrever e começa o cérebro dele estava condicionado a pensar em inglês. E aí ele só escreve em inglês e faz os primeiros álbuns. Acho que quem não conhece deve conhecer. Os álbuns são bem maneiros, são muito legais, né? Já com essa personalidade muito própria, nada muito grande. É tudo meio minimalista. Né? E foi nesse período que a gente trabalhou junto. A gente fazíamos poucos shows, mas aonde tinha show era muito legal, sempre tinha um bom retorno. E em 2010 eu recebo um convite para voltar para a indústria, para voltar para a Sony. E aí eu volto para a Sony. E eu voltei com duas missões. Uma era dirigir a parte toda de promoção e marketing nacional. E a outra era apoiar. A Sony tentou um projeto de ter uma agência de artistas chamada Day One, né? Que não funcionou. Mas quando eu recebi o convite, como eu já tinha uma experiência de empresariamento, o Schiavo, na época, me pediu para dar um apoio para essa empresa, para essa parte da Sony, né? Que era o 360. Que era o início do 360, que não funcionou porque era muito... Ainda se pensava muito com cabeça de gravadora, né? E não dá para você pensar com cabeça de gravadora e pensar com cabeça de empresário ao mesmo tempo. Os times são diferentes, né? A não ser que você consiga ter um artista estabelecido dentro desse esquema. Aí é uma outra coisa. Mas artistas em desenvolvimento, o time da estrada é um time diferente do time da gravadora. Bom, e quando eu volto para a Sony, eu converso com o Thiago. O Felipe trabalhava fazia eventos, se eu não me engano, no World Trade Center. O Thiago tinha feito um show lá. Eles se conheceram, se deram muito bem, desde o início. E eu não podia dar uma atenção para o Thiago. Trabalhando numa gravadora, a gente tem uma amiga em comum, né, que já trabalhou comigo, ela também mas eu sou tarado por trabalho. Eu sou muito focado. E aí eu não ia conseguir dar atenção ao Thiago. E aí a gente conversou e ele seguiu com o Felipe. E essa opção do Thiago de saber esperar para compor em português foi extremamente sábio dele. Ele, da mesma maneira agora que ele, né, tirou um ano sabático depois desse sucesso espetacular que ele fez e merecido, né? E voltou com um álbum lindo. Pois é. Eu acho que ele soube esperar o momento de amadurecer a criatividade dele com o português. E eu acho que isso explica muito por que ele cresceu e talvez tenha, assim,
Pô, mas ele estourou de repente. Não, ele não estourou de repente de nada. Raramente alguém estoura de repente, né? Pois é. Sempre tem uma história antes que ninguém conhece. E ele soube amadurecer muito bem isso, Clemente. Então, assim, o Thiago é... E com certeza vai ficar aí bastante tempo, não tenho a mínima dúvida. Você falou que você assumiu a Sony ali para cuidar da Day One, né? Mas quem não sabe, ele trabalhou na indústria desde quando? Não, porque ele viveu praticamente todas as etapas dessa transformação, né? Você viu a vaca bem gorda. Eu vi, Eu fui para a indústria em 1986 na EMI. A vaca muito gorda, né? Não, na época, na realidade, a EMI e a Warner eram as duas gravadoras que eram consideradas pequenas. Então, elas não tinham tamanho na época para disputar os grandes nomes. Então, Simone, Milton Nascimento, Caetano e outros artistas que já eram grandes nomes naquela época estavam dentro da RCA Victor, que depois virou BMG e hoje virou Sony, na Polygram, que depois virou Universal, que é até hoje, e na CBS, que hoje é a Sony. A EMI e a Warner, na realidade, foram as duas gravadoras que foram precursoras do que a gente chama do rock dos anos 80. A EMI com as bandas que eram oriundas de Brasília, Legião, Plebe Rude, Paralamas. A Warner com uma boa parte do pessoal de São Paulo, que, né, tinha Ira, Ultraje, Titãs e algumas bandas do Rio, né, o Kid Abelha, o Barão, se eu não me engano, eu não me lembro se o Barão era som livre nessa época ou era o Warner, mas eu acho que já estava na Warner. E esses artistas foram a opção de mercado dessas gravadoras. Quer dizer, lógico que teve profissionais envolvidos, né? Pessoas do artístico, o André, que a gente acabou de perder, também um cara super de visão, né? Um presidente completamente artístico, que observaram isso e olharam e falaram assim, isso aqui vai ser representativo, isso aqui é um movimento que está realmente... A gente tinha Fluminense, né, aqui no Rio, tinha 89. Eu vou falar sobre a Fluminense com Chantilly, né? Porque deve ter muita história. Chantilly, vem aqui depois. Dessa época. Exatamente. Também, trabalhou lá, cuidava do... Aliás, quem não conhece a Rádio Fluminense está diretamente ligado à história do rock nacional, né? Completamente ligado. Era uma febre, acho que quase, com certeza, acho que quase ninguém aqui deve ter idade. Quem tem mais que 40? Alguém tem mais que 40? Lembra da Rádio Fluminense? E eu me lembro que é o seguinte, né, um dos lugares que a Fluminense tinha uma boa recepção era no Arpoador. E as pessoas... O sinal era bom? E antigamente a gente podia ir para a praia, ficar parado dentro do carro ouvindo o rádio. Ninguém sequestrava, ninguém batia, ninguém roubava, né? E as pessoas ficavam ali no Arpoador, um rádio, talvez até por causa de ser direto para Niterói, a antena era lá, né? E a gente ficava ali ouvindo... era muito bom. Você acha que era um nicho? O quê? Você investiu num nicho? Não, com certeza. Foi um nicho. Era o que financeiramente era viável para o tamanho da EMI e da Warner, né? A Warner até muito pouco tempo antes disso, né? No início dos anos 80, se eu não me engano, que a Warner vira uma gravadora brasileira. Antes ela era uma distribuída da Polygram, se eu não me engano. E a EMI... foi uma gravadora enorme, chegou a ter 3 diretores artísticos, cada um com seu cast, e ela ficou tão grande que ela se corroeu. E aí ela foi perdendo os artistas, o Beto Boaventura, que era um brasileiro que tinha ido trabalhar lá fora, volta para cá para ser diretor de marketing, e um tempo depois ele vira presidente da companhia. Então você tinha o André na Warner com uma visão muito grande de mercado e o Beto Boaventura, que é um cara jovem que veio do exterior, né? E dentro da conjuntura de cada uma das gravadoras, elas viram aquele nicho, acabaram se completando, né? Sim. Porque cada uma foi buscar
um tipo de... No mesmo segmento musical, mas casts diferentes. Um cast oriundo de Brasília, outro cast de São Paulo, um pouco de Rio de Janeiro para cada um. Isso é tudo pós-Blitz? Isso é pós-Blitz. A Pós-Blitz. Blitz também foi da EMI. Porque a Blitz foi o grande estouro, né? Foi o primeiro... A primeira que chamou a atenção. Você sabe que eu janto com o Juba aqui quase todo dia, né? Porque o Juba, o baterista da Blitz, janta aqui no Degrau todos os dias. De segunda, se ele não tiver show, ele tá aqui embaixo. Certo. E a gente conversa muito, ele fala, cara, foi um negócio inexplicável que aconteceu com a Blitz, né? A Blitz teve uma coisa que é muito engraçada, né? Aproveitando que tem muitos jovens aqui. A Blitz teve uma faixa censurada e era vinil. E foi produzido uma quantidade muito grande do álbum, né, do LP. Não, álbum, a gente não chamava de álbum, chamava de LP. E a faixa foi censurada. Teve que riscar, né? E aí ela foi riscada dentro da fábrica para que, se a pessoa colocasse na sua vitrola, ficava, a agulha pulava, você não conseguia ouvir. E né? tinha algum disco deles, porque aí eu era adolescente, né? Que era nada, não tinha alguma coisa da Blitz? Uma música. Nada, você virava o lado, era nada. Porque isso sai de dentro de uma outra música. Tem uma entendi. música deles que eles têm você não soube. É o outro lado do Isso, aí tem a brincadeira do nada. Mas sim, acho que a Blitz é o primeiro estopim. Quer dizer, a gente já tinha alguma coisa de rock. A gente não pode esquecer que a gente tinha Rita Lee, Tutti Frutti, né? Que já era uma coisa bem alternativa, né? Alternativa não, transgressora, né? Para os padrões daquela época. Mas o movimento realmente vem nessa época, né? E esse movimento, acho que assim, acaba tendo um apoio muito grande na hora que vem a MTV. Né? A MTV abraça esse cast todo, expande completamente, né? Assim, a música hoje acho que está muito parecida com o que era naquela época, né? Você ouvia o rock e corria para a MTV para assistir o clipe, né? Hoje você faz algo mais ou menos parecido, né? Só que você já não tem mais rádio de rock, né? Então você tá lá e vai no YouTube para ver o material e vai de repente procurar na sua playlist de rock dentro do jogo. É engraçado que o rock nunca esteve tão fora do mainstream mesmo, né? Não tá em lugar nenhum, ele só tá na internet mesmo, assim. Mas sempre teve uma banda, pelo menos, acontecendo, né? Agora a gente não tem nenhuma banda, assim. A gente fica dependendo da volta do Barão, da volta de alguém grande. O próprio Rapa que não é rock, mas tem uma postura rock, né? Eu acho que primeiro, um tempo atrás eu ouvi uma teoria, não sei, acho que não é, mas assim, o rock sempre teve uma postura de ir contra algo, né? Ou buscar algum nível de liberdade. Hoje em dia você não tem. Qual é a bandeira que o rock pode levantar hoje em dia? Né? Todas as bandeiras hoje são amplamente divulgadas. Ele vai falar sobre o quê? Sobre liberdade sexual? Tem um gringo que eu esqueci o nome, que ele fala que o novo roqueiro é o youtuber, né? Que não tem nada mais contra a cultura do que o youtuber, porque ele ele é um player numa mídia alternativa. E aí tem uma coisa que esse mesmo cara fala, foi uma matéria na Billboard, que ele fala, cara, hoje o moleque não quer escutar a música, o rock, porque o pai ouve no Spotify. E a gente nunca quis ouvir o que o pai ouve. O youtuber é, de fato, o player que ele tá vendo que o pai não conhece. Então, se a gente ouvia rock porque a gente queria se desgarrar, né, coisa da contracultura, ele fala que o new punk é o youtuber, né? E faz algum sentido, porque ele tá ali a parte de tudo, né? E você vê com o Parlamento Europeu querendo acabar com o YouTube. Então nada mais é contra a cultura para mim do que o próprio YouTube. É verdade. É uma boa definição. E é mais fácil aprender a ser youtuber do que tocar guitarra, né? É mais rápido. Não, mas a gente está tendo uma crise na indústria de instrumentos musicais no mundo inteiro.
E dizem que é muito por isso, cara. Adolescente a gente queria ter uma guitarra. Hoje o cara quer ter um celular e virar Instagrammer. É muito. A curva de aprendizado é zero. Você começa a fazer e vai fazendo. A guitarra você tem que estudar um ano, aí você tem que arrumar uma banda. Não, eu comprei a coisa mais simples do mundo pro meu. Eu não toco absolutamente nada, mas eu comprei a coisa mais simples do mundo, que é uma bateria eletrônica pro meu filho. Nem isso ele quer. E olha que é só ligar que já tem um ritmo ali. Ele quer fazer o quê? Ele não quer nada, quer ficar no celular e no computador o tempo inteiro, não tem? E o que ele consome de música? Pois Como ele consome música melhor? Então, bom, meu filho tem 10 anos, fez 10 anos agora em maio. E aí eu tava vendo com ele, pô, o que você quer de festa, que não sei o quê. Ele falou, pai, eu quero o ônibus balada. É um ônibus que tem uma boate, vai lá um DJ, que não sei o quê, papá. Bom, peguei o ônibus balada, ele arrumou, chamou lá os amigos das 2 turmas do colégio e fomos pro ônibus balada. Ele estuda num colégio católico, todo mundo, uniformezinho bonitinho, que não sei o que, caretinha, bababá, babá, babá. Estamos lá no ônibus balada, ele ficou por conta do DJ lá, tirando os funks cariocas, ouvi algumas músicas gringas, poucas, mas a maior parte das músicas eram funks cariocas, e algumas até que eu, graças a Deus, não conhecia. No meio do no meio do repertório, de repente, começou a tocar uma música que as amiguinhas dele, de 9 anos, 10 anos, estavam se acabando, que era um tal do Te Amo Piranha. Aí eu falei, porra, Te Amo Piranha, né? E elas estão lá, pá, que sabiam um refrão, que não sei o quê. Eu, pai velho, já fiquei meio assim, falei, filho, vem cá. Cara, cara, que porra é essa, cara? Como é que você pede isso pro DJ? Aí ele falou, pai, não fui eu, foram as meninas. Eu falei, legal. Deixei rolar o Te Amo Piranha lá. Quem tranquilo. Canta isso? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, mas elas também assim, as crianças estavam cantando e não fazem a mínima noção, né? Isso é uma maldade da nossa cabeça, né? Eles não sabem. Eles não fazem, ela não faz a mínima. Eles eu sabem cantava Silvia Piranha, também não entendia nada. Era Camisa de Vênus, né? Camisa de Vênus, é isso. Vem cá, falando de funk, a gente não tem a vida inteira aqui. Ele trabalhou com a Anitta e a gente estava falando sobre esse movimento do funk, de que talvez esteja já no limite, que está tudo muito parecido. O que você acha do funk? Conta um pouco da Anitta também, porque é importante. Então, eu recebi um convite para trabalhar com a Anitta na semana que ela estava rompendo com um antigo empresário, com a Camila Fialho. E aí a gente começou a trabalhar e na primeira reunião que a gente teve, a gente conversando sobre planos, né? Tudo ainda é muito naquela coisa de manter um contato inicial. Eu falei assim, mas o que você quer ser? Você quer ser uma cantora de funk carioca ou você quer ser uma cantora pop? Ela falou assim, não, eu quero ser uma cantora pop. A minha referência é o funk, mas eu quero ser uma cantora pop, eu não quero ficar só nesse nicho carioca de funk, não sei o quê. E aí eu já entendi quem era a Anitta, né? Ela é uma pessoa extremamente capaz, extremamente focada, realmente é difícil você encontrar uma pessoa tão jovem, tão focada, né? Não é só um desejo de ser artista, é foco, ela tem muito foco, né? Eu me lembro que volta e meia eu mesmo me assustava um pouco e aí eu botava alguma coisa na agenda escondida, aí depois eu tirava, né? Mas era só para bloquear, para ver se ela descansava 2 dias. Daqui a pouco ela chegava, olhava a agenda e falava, pô, não tem nada marcado aqui nessa terça-feira? Eu falei assim, não, você está vindo aqui de 20 dias de trabalho direto, a gente deixou essa... Não, mas tem não sei quem que me pediu não sei o que para fazer marca. Aí a gente falava, tá legal, aí eu ia lá e marcava, que não sei o que. Ela é muito focada. Em relação à questão... Quer dizer, é lógico, a gente teve várias ajudas. Logo no início do trabalho, o Marcelo Castelo Branco tinha uma oportunidade da gente fazer uma apresentação no Grammy. A Anna Butler tinha voltado para a MTV, a gente conseguiu casar as coisas, de ir ao Grammy fazer uma apresentação, depois gravar um doc para a MTV em Los Angeles. Um tempo depois eu
né? Hoje tem muito tempo que eu não vou, mas eu participei muito tempo do Procure Saber. Tinha uma reunião na casa da Paula Lavigne, eu falei, vem comigo para você conhecer o pessoal. Ela conheceu, acho que naquele momento a gente plantou uma semente da participação nas Olimpíadas, né? As pessoas conheceram um pouco daquela menina, né? E que depois foi crescendo e virou o que ela é hoje. Em relação ao funk em si, eu acho que o funk está começando a acontecer com o funk uma coisa que acaba acontecendo com todo o movimento quando eles começam a se tornar repetitivo, né? Isso aconteceu com axé, isso aconteceu com pagode romântico lá atrás. Até com o emo ali do Estornadinho também, né? Com os emos, né? Tá acontecendo agora um pouco com a coisa do sertanejo universitário. Hoje, mesmo os artistas novos sertanejos não querem ser chamados mais de sertanejos universitários. E eu acho que está acontecendo com o funk, né? Tem uma brincadeira que uma vez um cara fez comigo em relação ao axé. Ele falou assim, pô, o axé acabou porque os caras botaram 2 mãos no peito, 2 mãos na coxa e 2 mãos na bunda. Não tinha mais lugar para botar a mão. Acabou a porra da criatividade, acabou a música, né? Eu acho que a situação do funk tá um pouco parecida com isso, né? É porque é o mesmo tema, né? Ao mesmo tempo, né? Não, Toma, senta, sarra, vamos tomar Xandão. Pô, não, e mesmo sendo por mérito dos compositores, também são todos os artistas procurando o mesmo movimento Sim. universitário, né? São os mesmos produtores e os mesmos compositores e o mesmo empoderamento, sabe? Sempre a mesma coisa, então tem uma hora que cansa mesmo, né? Então eu acho que hoje ele passa por isso, né? Tanto que a gente começa a observar isso falando especificamente de música popular, que é a música mais consumida, né? Eu vejo hoje um novo crescimento do pagode, do samba, não importa como a gente queira chamar. Tem o Ferrugem, tem o Dicinho, né? Tem um grupo chamado Atitude 67, que também trabalha nessa linha, quer dizer, está começando... O próprio hip hop tomou um tamanho que nunca teve no Brasil na história, né? Mas o hip hop ainda não é algo extremamente popular. Eu acho até que o hip hop, para a mensagem dele, ele está muito maior do que naturalmente ele foi. Até porque eu acho que também tem comunicações um pouco mais diluídas do hip hop. O hip hop não é mais tão social como ele na teoria, deveria ser, né? Então acho que isso também colabora. E também acho que colabora também esse linguajar muito simples, né? Essas músicas que são boas de você decorar, mas são difíceis de você levar, né? Você não leva elas, você se diverte. É legal você cantar uma música que todo mundo conhece, todo mundo canta junto, todo mundo dança junto, que não sei o quê. Mas no fundo a gente quer músicas que nos deem memória depois, né? Inclusive tem um super fenômeno que são artistas que têm músicas bombadas no Spotify, mas não enchem o show, né? Sim. Como tem canais que são bombados no YouTube, não conseguem levar gente para teatros, etc. Isso é um fato. Então... Isso é um fato. Eu acho que isso tudo a música ficou muito imediatista durante um período. Acho que ainda é, né? A gente espera que isso melhore um pouco, né? Porque eu acho que as pessoas gostam das músicas que ficam, né? E as músicas estão muito descartáveis. Como diz o Bob Lefsetz, que eu amo, sou um fã, quem enche estádio ainda é o Paul McCartney, né? E o U2, exatamente. E por aí vai, né? O que vai acontecer quando essa geração morrer? Porque é o que fica, né? Não, a gente vê isso, às vezes, até por um impulso de marca, né? Por exemplo, assim, o Rock in Rio, ele independe um pouco do modismo, né? O Rock in Rio abre, você tem 2 ou 3 nomes e eles vendem 100 mil ingressos na primeira leva, né? Acho que isso tem a ver com 2 coisas. Um é a experiência Rock in Rio, que né? sempre foi incrível desde o primeiro. Desde o Pé da Lama, né? Desde aquele já era uma experiência muito maneira. Mas a segunda coisa é que todo mundo sabe que vai vir num cast, independente de pitadas de modismo, vai vir um cast bacana. Independente se você gosta do Bon Jovi ou não gosta do Bon Jovi, tá? Mas o Bon Jovi é uma marca, né?
E eu no último Rock in Rio, eu sei que um dia, por exemplo, que eu fui com muito prazer, foi o dia das Tias Fofinhas. Né? Fui lá assistir o Tias Fofinhas, feliz da vida, porque é uma coisa que mexe com a minha memória. Afetiva, né? Entende? Então, assim, há pouco tempo atrás eu li um artigo sobre isso. Né? Existem já pesquisas, acho que foi feito na Inglaterra, se eu não me engano, que demonstram que a nossa memória musical emocional o auge dela é com 23 anos, mas até os 23, e depois ela vai diluindo até os 27. É aquela música que você realmente vai ouvir, vai registrar, e daqui a 20 anos ela vai te lembrar de uma coisa bacana. Entende? Ela vai te dar um sorriso, né? Não importa por quê, mas ela vai te dar. E tem, é lógico, você tem as músicas que você vai lembrar a vida inteira. Eu era jovem, teve Macarena, mas Macarena não me diz nada. Mas te remete a um momento. Sim, mas não me diz nada, entendeu? Emocionalmente falando, né? E tem outras músicas que eu não vou esquecer nunca, sabe? Eu não vou esquecer de James Taylor. Jamais, né? Porra. Que, aliás, tem uma história bonita com Rock in Rio 1, Pois né? então, eu tava lá, né? Então, eu não vou esquecer daquele momento, entendeu? Então, assim, tem coisas, sei lá, a música é muito bom, né? A gente estava falando lá fora sobre o mercado da música latina, né? Uhum. Que é um fenômeno, né? Hoje acho que a música, acho que talvez depois de Shakira, talvez veio um vácuo. Acho que tinha sido a última artista que, né, teve ali Ricky Martin, mas acho que depois do Rick, Shakira. E com uma diferença hoje, né? O espanhol é uma língua que ficou legal, né? Ele é absorvido no seu idioma natural. Antes, se a gente for fazer uma pesquisa aqui, eu vivi isso em gravadora, artistas como Ricky Martin, como Shakira, como Julio, eles gravavam um disco em espanhol e faziam o mesmo disco em inglês, porque isso era uma maneira de penetração ali. De penetrar nos outros países, né? Inclusive na Europa, né? Porque na Europa todo mundo... Desculpa. A Gloria Estefan teve essa transição, né? Ela cantava em inglês É porque aí quem está em casa consegue escutar. Porque a Gloria Estefan também teve um pouco essa transição. Uhum. Ela cantava só em inglês e muito aos pouquinhos ela foi jogando o espanhol e de repente o espanhol ficou mais forte. Uhum. Eu acredito que ela ficou mais conhecida ainda porque assim, quando passou a cantar em espanhol. Não sei, talvez eu esteja enganada. Ela era forte já no mercado americano, né? Ela é casada foi um dos caras que foi mais importante da indústria fonográfica americana, um cara que foi muito poderoso, que foi o Emílio Estefan, né? Então é lógico que isso dava todo um impulsionamento. Ela era artista da Sony, CBS, né? Teve algumas outras também, teve Thalia, né? A gente não pode esquecer da Thalia também, que é mais ou menos da mesma época, mas acho que nada se compara hoje com Balvin, com Fonse, né? Com Maluma. São artistas que conseguiram uma projeção mundial cantando no idioma de origem, sem necessariamente ter que transitar para o inglês, né? O que eu estava querendo mais ou menos explicar era isso, assim, o inglês ele era mais fundamental do que o espanhol, né? O espanhol te limitava o maior mercado seria talvez México e Espanha, né? Apesar da Espanha ser, em termos de população, ser muito menor, mas o poder aquisitivo do europeu era diferenciado. Você sabe que eu recebi 5 amigas minhas no Natal, americanas, e elas só tocaram música, chegavam Latina. em casa latina. E americanas. Madonna, né, gente? Se a gente for pensar, Madonna agora tá... Uma aluna gravou duas faixas com ela nesse álbum novo. E a Anitta também tá, né? A Anitta também tá. Impressionante, né? A Madonna, ela é muito antenada, né? Ela é muito...
Eu acho que é muito difícil aparecer um ícone tão forte quanto a Madonna, uma artista que tem uma percepção. Ela já foi tudo que você imaginar, entendeu? Ela foi Evita, ela foi puta, ela foi freira, né? Ela mudava de personalidade a cada lançamento, a cada momento, né? Eu acho que ela traz uma nova linguagem para o clipe, né? Ela e Michael Jackson também, né? A gente não, mas eu ainda acho ela como marqueteira maior do que o Michael. O David Byrne fala que ela é um dos maiores satélites antenados à contracultura, né? Ela sempre vai ali e pega o que está acontecendo, que ainda a Anitta é contracultura ainda. Sim, com certeza. No mundo, a Anitta não é nada, né? Não. Então tá ela ali de novo olhando pro funk carioca e sabe-se lá o que ela vai fazer daqui a 10 anos, né? E assim, ela assim, é uma mulher que está com 60 anos, completamente ativa dentro do que ela se propôs. Quer dizer, ela em nenhum momento buscou uma zona confortável, o que seria extremamente natural, né? Ela podia estar muito bem, não, vou fazer Madonna acústico, né? Eu sentada com uma puta de uma banda, barará, barará. Ela não está buscando a zona de conforto, ela continua, né? Isso é muito bacana. Muito, né? Ela tá em Portugal agora, né? Tá morando em Portugal. Vem cá, você tá fazendo amigos de novo? Verdade, eu tive uma oportunidade muito, muito grande que, assim, meu primeiro artista, né? Eu participei por várias coisas, eu fui DJ, fui radialista, fui trabalhar em gravadora, e virei empresário de artistas. E o meu primeiro artista na época foi o Zezé de Camargo e Luciano. Isso nós estamos falando de 2004. Eles eram artistas que vendiam 1.200.000 discos por lançamento. Eram, junto com o Roberto Carlos, era um artista comercialmente mais importante da companhia. Tá? Eu não posso falar artisticamente, porque artisticamente é gosto pessoal de cada pessoa, né? Apesar que eu gosto muito deles artisticamente. Acho que são artistas... Eu gosto de todo artista que faz bem dentro da sua área, independente do meu gosto pessoal. Eu não trabalho para o Rommel, né? A minha função é tentar trabalhar para o público. Todos nós trabalhamos para chegar no público, né? E aí eu tive essa felicidade do Zezé e do Luciano me chamarem para ser empresário deles. E comecei com eles, me mudei para São Paulo, fui tentar entender um pouco do mundo sertanejo, e até entender do mundo do show, né? Porque de show e de estúdio, a pessoa que trabalha em gravadora não entende nada, né? Porque a gente chega no estúdio, o disco está pronto para fazer a audição, então a gente não sabe como é que foi, que não sei o quê. E também no show a gente chega no camarim para dar um abraço no artista e falar, porra, teu show foi maravilhoso, né? E aí eu fui tentar entender isso. E tive essa oportunidade de trabalhar com o Zezé e com o Luciano. Nessa minha primeira fase, a gente, né, teve a oportunidade, a gente criou algumas coisas legais, mas a mais legal, a mais importante de todas foi o Dois Filhos de Francisco. O filme. O filme, né? Eu fui um produtor, ganhei aula da Paula Lavigne, ela me explicou como é que negociava, como é que fazia assim, como é que não fazia, como é que era a distribuição, como era aquilo outro. E aí voltei, aí veio a outra fase, Maria Rita, Daniel Boaventura, Thiago York, Márcio Justiano, né? Volto para a gravadora e agora, em 2017, estava terminando o meu contrato com a Anitta e o Zezé e o Luciano me chamaram para voltar. Então eu saí da Anitta e voltei a trabalhar com o Zezé e com o Luciano. E aí, nessa fase agora, eu tinha dois objetivos. Um era fazer um disco acústico, né? E de toda a geração dos anos 90 para cá, só tem dois artistas considerados grandes que não gravaram um disco acústico. Zezé de Camargo e Luciano e o Skank. O resto, é verdade. Todo mundo já fez. Todo mundo, assim. Eu já tentei pesquisar, tá lá, né? Não tem como. Todo mundo já fez. Bom, existia o projeto acústico. Mas um dia, numa conversa, não sei porquê,
chegou e a gente viu que tinham 20 anos que teve a última exibição do Amigos na TV. Porque o Amigos nunca foi uma turnê. Eles se reuniam uma vez por ano, faziam um show, e esse show era gravado e virava um especial da Globo. Mas nunca existiu a turnê. A gente falou, pô, vamos trabalhar nisso, né? E aí começamos a trabalhar, isso em 2017 para 2018. Conseguimos, estamos lançando, voltando com o Projeto Amigos agora, no dia 20 de julho, no Mineirão. Que loucura, hein? Temos 6 shows para esse ano. Temos Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Barretos. Tudo estádio. Tudo estádio. Barretos é na arena, né? Arena, né? Temos pré-Réveillon em Fortaleza, no Marina, no sábado antes do Réveillon. Porto Alegre, Rio, São Paulo e Minas, é isso aí. Aqui no Rio não, aqui no Rio é na Genese Arena. A gente não quis fazer nem no Maracanã, nem no Engenhão, por N motivos, segurança, falta de estacionamento, várias outras porque coisas. é um ticket médio mais alto, É né? um ticket médio mais alto, é um público que a gente, com certeza, vamos ter um público na faixa de 40 anos, né? 40 plus, né? É. Mas assim, estamos muito felizes, assim, teve uma coisa que parece que é mentira, mas não é mentira. O primeiro show a gente marcou para dia 20 de julho, e aí a gente estava conversando com uma amiga minha, que é a Mariana, e aí quando eu falei a data, ela virou e falou assim, dia do amigo? Olha que loucura. Aí eu falei, como assim dia do amigo? Não, é dia dos amigos. Ela, não, é o dia do amigo no calendário. Ela já viu o dia tentando arrumar um jeito de arrumar uma marca. Tá. Não é isso, a Mariana é uma assim, marca, ela já viu um dia a marca, um dinheiro, ela já raciocina já assim. pensou, E aí, cara, isso foi uma grande conspiração, né, dos céus, da gente marcar o primeiro dia como sendo o dia do amigo. Caralho. Então, tô bastante animado. Tá otimista com o mercado? Eu tô bastante otimista, assim. Mercado digital, essa nova indústria... Eu acho que sim, eu acho que falta um pouco de clareza, a gente não entende muito bem isso, até porque são acordos mundiais feitos lá fora, então a gente não tem muita ideia, a gente sabe muito bem o que é descontado, né? Porque os descontos são locais, os impostos, essas coisas todas, mas como é o nível de arrecadação, como é que isso, o que vai, o que volta, o quanto que fica, né? Porque o dinheiro acaba indo todo lá para fora para voltar para cá. Mas assim, a gente tem aí um mercado bastante promissor, ao contrário do que se imaginava, né? Logo no início, quando começou a ter essa coisa do digital, da música na internet, acho que as pessoas, todas elas tinham um primeiro momento de redenção, tipo assim, puxa, agora finalmente vai ser igual para todos. Não é igual para todos, né? Depende de trabalho, com certeza, depende de sorte, né? Tem milhões de músicas sendo lançadas todos os dias. Não, e a gente ainda compete com tudo de bom que já foi lançado Com tudo, na vida. Semana retrasada saiu uma matéria que o Led Zeppelin tinha dado uma porrada no Spotify. Por algum motivo. Não, tinha tido uma... Na verdade, as gravadoras estão começando a olhar esse catálogo como artista novo, né? Então, fazendo campanhas, etc. Teve algum aniversário ligado a Led Zeppelin. Foi feita uma campanha, por algum motivo começou a rolar e foram ver. As pessoas foram o demographic era de 17 e 21. Então, você ainda tem que competir com Led Zeppelin, com os Beatles. Estão sendo descobertos por jovens todos os dias, né? E talvez nisso tenha até uma vantagem, algo até que você comentou um pouco mais cedo, Clemente, que é aquela coisa que é o seguinte, talvez o jovem, por já estar sendo criado somente nesse ambiente, não tenha essa impressão de que isso aqui era a música do papai. Sim. Né? Eu trabalhei na Rádio Cidade, lá atrás, teve uma época que a Rádio Cidade estava caindo de audiência. Acho que a Rosângela estava lá na época. E a gente não conseguia entender por que a gente estava perdendo audiência. E tinha uma pessoa na frente lá, que era o Carlos Townsend, tinha o Eduardo Andrews, caras geniais que entendiam tudo de rádio, de comunicação.
E foi feita uma pesquisa junto a esse público que a gente não estava alcançando, que era o jovem. E na pesquisa, não sei se a Rô vai lembrar disso, mas deve, com certeza vai, porque ela tem a boa memória, foi descoberto justamente isso. O jovem olhava para a Rádio Cidade e pensava que aquilo era a rádio do meu tio, aquilo era a rádio do meu pai, porque os pais continuavam ouvindo a Rádio Cidade. Então eles não tinham essa identidade, e eles estavam indo para Transamérica. Né? Eles estavam indo direto para Transamérica, que na realidade não tinha uma diferença tão grande. Ela somente era, musicalmente falando, somente era novidade. O nome Transamérica, até que eu particularmente, sempre todo mundo, a gente falava assim, pô, mas Transamérica é um nome horroroso. Né? Mas era o novo, né? Mas era novo, né? Então, acho que quando você está falando sobre isso, um Led Zeppelin, eu imagino que talvez o Queen tenha, em função do filme, por conta do filme, né? Chegou para uma grande juventude. Inclusive, eu acho que se alguém não assistiu o filme do Queen, assista. Eu acho que agora é Elton John também. Tem muito. O Elton John ainda não assistiu. O Queen, eu falo assista porque assim. Tem uma lição ali muito legal de como um artista pode se perder, como ele pode ter a humildade de se achar novamente, das influências em volta, né? Todo aquele monte de papagaio de pirata que fica em cima do artista, só. Né? E eu acho que o filme tem muito isso. Eu gostei muito assistindo o filme pela análise que eu faço, né? Lógico, eu sou suspeito, eu sou envolvido com o mercado, mas é um belo filme nesse sentido. E é isso. Vem cá, pra gente terminar, qual o conselho que você daria pra turma que tá começando agora? Porque eu recebo mensagem direto, né? Como fazer, pra onde ir? Eu sempre falo que não tem regra. Você acha que ainda tem alguma regra? Não, eu acho que não. Acho que mais cedo você falou uma coisa que eu acho que sim, isso é importante. A gente tem que pensar com que aonde a gente pode chegar e como a gente vai chegar, né? Porque é o seguinte, todo mundo quer ter a melhor Fender, a melhor equipe, todo mundo quer ter tudo, ninguém quer começar mais ou menos, mas às vezes você tem que ser o melhor mais ou menos para poder você virar grande, né? Não dá, sabe, assim, é melhor, assim, hoje talvez o mercado ele não te exige tanta entrega, então, assim, em vez de fazer 10 músicas e te perturbar para diminuir o orçamento, gasta sem dó em 3, sabe? E faz um conteúdo visual legal. Mas faz mesmo, né? Faz mesmo, entendeu? Porque é isso. O mundo hoje na música é feito de escolhas. Se eu fizer alguma coisa bacana e ela for escolhida pelo público, eu vou andar. É isso. Então é isso, não adianta. Ah, não, pô, mas eu escrevi 25 músicas ao longo desses meus 10 anos de experiência. Então tá, então escolhe as 5 melhores e vai lá. E faz. E pega um bom técnico, grava bem, faz um conteúdo visual bacana, né? Tenta ser diferente, mesmo que você seja igual. Perfeito. Tá bom? Querido, obrigado. Deixa eu te dar aqui, ó. Dot Perfume, já falei, não é jabá, é que uma empresa que eu tô trabalhando com um artista e quem banca esse artista é a empresa, não tem Lei Rouanet, muito então bacana. Eu acho uma iniciativa legal. Então... E é bacana mesmo, tem empresas investindo, apoiando. Em música, exatamente, dinheiro bom, dinheiro do bolso, né? Então, isso é muito legal, muito bacana. Foi um prazer, querido. Tá bom, muito obrigado, tá? Tchau. É a idade.